Olá pessoal da Rádio Freud, estamos aqui novamente com mais um convidado. A ideia agora no Freudcast é convidar psicanalistas apaixonados pela clínica, gente que gosta da psicanálise e gente, enfim, que possa trazer reflexões interessantes sobre a psicanálise, sobre o psicanalizar, sobre o que pensa acerca da vida, do mundo, né? Enfim, do humano. E eu estou muito satisfeito porque eu estou aqui recebendo hoje uma pessoa que eu respeito muito, admiro muito, foi meu professor, hoje é meu colega, chamado Ário Borges Nunes Júnior. Ário desenvolve sua prática clínica na cidade de Santo André, na cidade de São Paulo, já há muitos anos, teve uma carreira, enfim, um percurso, né, acadêmico, foi professor, foi meu professor, enfim, tem muita coisa interessante para dizer, porque fica de manhã até à noite escutando pessoas, refletindo e pondo em prática, né, o que o Freud inventou lá no século retrasado já. Então acho que o Freud gostaria de saber, né, teria prazer de saber que a invenção dele vive até hoje, né? Certa vez um psicanalista também chamado Jacques Lacan disse que toda vez que a gente propõe uma regra fundamental e a pessoa aceita, óbvio, a psicanálise renasce, a psicanálise é reinventada, né? Então hoje aqui vai ser um exemplo de como a gente pode talvez contribuir para o avanço da psicanálise a partir das reflexões desse personagem que eu estimo e que eu vou passar a palavra agora. Ário, primeiro de tudo, muito obrigado mesmo por nos receber, nos acolher, bagunçamos seu consultório, mas muito obrigado por participar dessa empreitada que é a Rádio Freud, que é tentar falar de psicanálise e com isso talvez, não sei, mexer com a cabeça das pessoas, fazer as pessoas pensarem, isso não importa. O que interessa é o que vai sair da nossa interação agora. Então eu queria te agradecer muito. Ah, tá bom, eu retribuo o agradecimento, aliás, sou eu mesmo que agradeço, né, o fato de você ter se lembrado, e sempre é um momento bom, né, a gente poder ter uma interlocução, assim, expor um pouco as ideias, dessa forma, assim, numa conversa, numa entrevista. Né, então agradeço realmente a sua iniciativa, me sinto honrado aí com as palavras que você trouxe de recordação. Então é isso aí, do que eu posso ser útil. Legal, Ário. Bom, Ário, eu estou começando essa série de entrevistas, serão 10 colegas, você é o segundo atualmente, e eu começo sempre com a mesma pergunta e depois a gente vai associando, né? Enfim, a gente vai soltando aí a carruagem na estrada. Diga. O nome desse projeto é Rádio Freud, então a gente precisa falar do Freud. Então Sim. Eu queria saber, Ário Borges Nunes Júnior, como foi o seu encontro com esse personagem chamado Sigmund Freud? Como foi o encontro? Olha, assim, inicialmente, vamos dizer assim, internamente de mim mesmo, assim, uma inquietação de querer saber das coisas, de querer saber da vida e tal. E eu não sei exatamente como eu me deparei com o Freud. Acho que não tive um interesse específico pelo Freud inicialmente, ainda que tivesse ouvido falar, enfim. Quando pequeno li uma biografia dele que saía nas bancas, um livro de uma coleção que tinha, aquilo me chamou a atenção na ocasião, mas aí passaram-se anos, né? Eu fui voltar mesmo a pensar nisso, já jovem adulto, mas foi mais na faculdade mesmo de psicologia que eu fui, porque eu tinha aquela coisa de querer ouvir as pessoas, de querer poder ajudar, tal, um discurso assim, da minha época de jovem, né? De querer ser útil à cena social, se empatizar com as situações, enfim, de diversidade que a gente pudesse imaginar e ver naquela época, né? Então, aí fui na faculdade, enfim, aí realmente foi um encontro e dos primeiros textos que eu li do Freud e tal, enfim, foi abrindo esse pensamento. Logo em seguida, também um contato com o Lacan, né? Que também foi bastante importante, e a psicanálise se apresentava naquela ocasião, sei lá, pelo menos na minha interpretação, né, uma coisa assim mais de vanguarda, eu diria assim, do que propriamente o conteúdo tradicional das disciplinas que compõem os cursos de psicologia. Então, naturalmente foi interessando e tal, e foi indo. Aí eu terminei a graduação, gostava muito de psicopatologia e tal, fui monitor da disciplina há muito tempo, etc. E tal. Aí eu resolvi fazer mestrado e eu quis estudar uma questão muito específica, que era o êxtase místico.
do ponto de vista da psicanálise. Eu mencionei a psicopatologia porque ela foi um operador nesse sentido, porque eu ficava pensando assim, qual a diferença não sei se chama ainda hoje assim, mas dos surtos dos pacientes internados no psiquiátrico, das visões e vozes que eles descreviam, com a questão assim dos êxtases místicos clássicos, da mística, como Santa Teresa e vários outros aí que tem na tradição hagiográfica clássica. E aí sim foi realmente a entrada não só na psicanálise, mas em uma outra relação com o saber, uma outra escuta, afinou um pouco. Porque, enfim, nas aulas, eu sempre fui um aluno dedicado e bastante estudioso, disciplinado, eu comecei, enfim, a me aproximar da teoria lacaniana e entrei na teoria lacaniana pelo bendito conceito de outro gozo. Nossa, quanto eu falei disso, quanto eu pensei nisso, escrevi sobre isso. E aí foi indo, aí eu entrei na teoria e fui, vai e volta, e o trânsito que eu tenho na teoria entrou por essa porta. Não foi uma coisa assim que surgiu, vamos ler Lacan da primeira obra até a última e vamos dominar. Não foi assim. Foram sempre surgindo muitas questões em relação à própria entrada na teoria por essa ideia do êxtase místico, enfim, como se pensava meio tolamente como manifestação de outro gozo, tal. Isso era um pensamento pré-história da psicanálise. Hoje, pelo menos, eu vejo que não tem nada a ver. Outro gozo é apenas como se é um resto lógico de uma operação. Enfim, ele não tem consistência. Mas, enfim, passou para você estudar isso, sei lá, 40 anos, 30 anos, para chegar a essas conclusões. Mas, enfim, foi muito importante. Eu passava, enfim, tá aí. E foi indo. Enfim, esse foi um lado que foi bastante importante, porque eu também até deveria ter falado uma coisa antes disso, que a própria questão que hoje me coloca é a relação entre os fenômenos contemporâneos e a tradição teórica. Opa. Eu acho que essa é uma questão assim fundamental, né? Então, é claro que é muito importante você ter um certo domínio teórico, conhecer um pouco bem, conhecer bem, vamos dizer assim, os autores, não tem dúvida, Lacan, Freud, não estou questionando o papel de patriarcas que eles têm. Isso é uma coisa assim... Mas a gente tem que realmente... Uma vez eu ouvi uma frase falando de alguém que já tinha... Não o que ele fez, mas o que ele faria. O que eles fariam. Não o que ele escutou, mas o que eles escutariam e como se posicionariam. Então, isso eu acho, vamos dizer, pulando lá do começo, lá de 30 anos atrás, comecei a fazer doutorado e tal, nessa coisa do êxtase místico, para cá, né, que ali sim tinha um lastro teórico mesmo, realmente uma entrada teórica, que também já estava atendendo naquela época. Então, então agora do ponto de vista clínico. Então, a questão que eu tenho hoje atual é essa, realmente como fazer isso, como tentar entender, né, o que está acontecendo hoje, né, inspirado em tudo aquilo, claro, né, que os nossos patriarcas claro, nos legaram, né, mas, enfim, com o olhar para o fenômeno, porque o que eu vi na minha formação psicanalítica, assim, é uma coisa muito de olhar para a teoria e desconsiderar o fenômeno. Então a gente meio que desaprende a prestar atenção realmente naquilo que está sendo dito. E hoje eu acho que um operador muito importante para a escuta é um tipo de sensibilidade estética, vamos dizer. Como que o cara constrói a narrativa, por que ele usa tal palavra, o que ele quer dar um tom de hipérbole, de exagero, de absurdo, meio discretamente ali. Então, a questão estética também é muito importante. E a tradição teórica ela não pode ofuscar isso, de forma nenhuma. Quer dizer, que uma vez alguém me disse assim, me perguntaram sobre isso, assim, uma pessoa... E aí ela perguntou, nossa, e eu fiquei pensando naquela coisa, o que Freud diria sobre isso? O que o Freud disse sobre isso? O que o Lacan disse isso quando a pessoa foi interpelada? Eu eu intervi e disse, mas e você? O que você pensou sobre isso? Então é isso, a gente precisa estar muito atento a isso, porque senão a gente perde o descompasso, a gente fica numa linguagem que não faz o mínimo sentido, seja para a comunidade de modo geral, né? Seja para gerações, né? Assim, para as diferenças de código, de discurso, de linguagem que vão mudando ao longo das gerações. Então isso é uma atenção muito importante, essa constante interlocução. E aí a gente fica pensando, né, quais são as questões
clínicas que mais chamam a atenção hoje enquanto fenômenos em si, né? O que que você pensa disso especificamente, desse último enunciado? Quais são as questões clínicas? O que a sua experiência pessoal, Ario, diz disso? Bom, vamos fazer então um pouco de história minha, sem a mínima pretensão de querer dizer alguma coisa que vai interessar para alguém ou não, mas enfim, pode ser que interesse, né? Mas uma coisa que eu constatei, isso muito da experiência mesmo, foi uma certa mudança, ou uma mudança não, mas uma... Eu não posso dizer se é Antes, por exemplo, na década de 90, eu vou pegar um exemplo bem específico, havia muito um sintoma normalmente, estou falando no sentido popular, tá? Uma queixa das pessoas que dizia respeito à falta de ar, a ficar ofegantes e, sei lá, tipo uma asma de fundo emocional, algumas coisas desse tipo. Problemas respiratórios, distúrbios respiratórios, tinha uma grande incidência. Hoje, isso pelo menos não tenho ouvido mais, o que, na minha pobre interpretação, foi substituído um pouco pela questão dos distúrbios alimentares. Puxa, que interessante. Então, eu vi isso dos anos 90 para cá, e é bem interessante porque ambos dizem respeito à relação com o meio, né? Quer dizer, uma relacionada ao ar que você respira, portanto, claro, e que é vital, e outro ao que você ingere, que o meio produz para você entrar no ciclo natural, enfim, se manter vivo, né? Então, as duas... Eu diria que houve uma alternância, não sei se vai voltar ou vai surgir um terceiro, enfim, mas e o que me chamou a atenção, eu faço essa aproximação entre os dois, que é uma aproximação totalmente da minha autoria, da minha ideia, né, do meu devaneio, vamos dizer assim, mas que eu acho que tem em comum essa questão com a relação com o meio, né? Com o meio, quer dizer, seja o ar que eu expiro, seja... E a questão hoje dos distúrbios alimentares, ela tem muito desdobramento do alimento, enfim, ela parece que se desenvolveu mais que a dos distúrbios respiratórios, que ficou mais tímida, pelo menos eu ouço pouco. E você vê alguma outra mudança? Esse exemplo foi perfeito. Você vê alguma outra coisa na linha do tempo? Fala. Vejo, por exemplo, que eu ia justamente relacionar com isso, com a relação com o meio. E na relação com o meio, e que acrescentamos com as pessoas também, né, com o outro, também tomou um outro enfoque, essa ênfase em relação ao que se chama de... É difícil falar porque não sei se pode ser aproveitado contra mim mesmo isso que eu vou falar, mas não, eu quero dizer assim, essa coisa de uma atitude autística, vamos dizer, de um estado autístico, que também, a meu ver, retrata um posicionamento com o meio específico que é de recusa, porque o meio, ele é hostil e o outro é perigoso, que é diferente de antes o tom que a gente usava, e você também pegou um pouco dessa tradição, tinha um tom mais na linha da histeria. Sim. Que era assim, um discurso, não era de recusa, era meio de revolta. Vocês inventaram isso, né? Agora vocês vão ter que dizer pra gente o que é uma mulher, o que é um homem, o que é um cachorro, hoje, etc. Então é uma coisa assim de um tom, é o brado histérico com o silêncio autístico. Eu acho que isso também foi uma coisa que se contrapõe, isso é uma interpretação minha, tá? Agora, Ario, você está falando uma coisa interessantíssima. Você deu 2 exemplos a partir das suas reflexões, claro. Sim, totalmente, sem pretensão alguma. E você está deixando claro, isso é o que eu, Ario, penso. Ok, essa é a ideia da Rádio Freud. Ouvir, escutar, até escutar o que os psicanalistas têm a dizer, são reflexões. Então a gente pegou 2 exemplos. E aí, um pouco antes, você falou, Leandro, o Freud inventou a psicanálise, morreu em 39, o Lacan inventou um outro tipo de pensar a psicanálise, morreu em 81. Eles nunca... imagino, e não achei até hoje, olha que eu já li bastante Freud e Lacan, eles nunca disseram que a psicanálise é uma obra fechada, está sempre se construindo. Aquele termo em inglês, working in progress, né? Ou seja, é um trabalho em andamento. E aí você está trazendo uma coisa bem interessante dos dias de hoje, 2025. Poxa, tem mudado coisas nos últimos anos. Você acha que o psicanalista... Que interessam os psicanalistas. E você acha que os psicanalistas têm mudado? Bom, em relação à fala dos psicanalistas, eu não sei dizer. Assim, o que eu constatei ao longo assim da minha
do meu contato com alguns, enfim, com colegas, foi assim, encontrei muitas pessoas muito sérias, muito bem intencionadas, assim, então é que eu acho que produzem frutos, né, que se desenvolveram. Agora, não sei dizer assim, porque também eu não escuto muito o que os caras falam, assim, tipo em podcast e tal, não sei dizer se como é que opera. Eu tenho critérios de pensar o que eu ouço, por exemplo, as pessoas dizerem, especialmente um psicanalista, que eu acho que. Mas não sei dizer assim. Eu acho a psicanálise anda assim num compasso de espera uma coisa muito lenta. Eu não vejo os psicanalistas assim, um movimento de. E não sei também se teria que ter, sabe? Se é realmente uma coisa de formiguinha, o que interessa ali, cara, o cara de alguma maneira publica a produção dele, quer dizer, o próprio efeito clínico, a própria eficácia clínica que os pacientes testemunham, né? Na grande maioria dos casos, né, vamos ser sempre otimistas, é já uma coisa, a própria coisa, a comunicação escrita, que eu prefiro mais do que ficar numa interlocução assim. Eu prefiro escrever um livro, passar minhas ideias para um livro, do que ficar assim com muito debate, enfim. Mas não, então não saberia te dizer isso não, mas não me parece, porque eu acho a psicanálise assim muito tímida, muito assim faz uns posicionamentos que não revelam uma identidade própria, né? Quer dizer, é claro que a psicanálise deve ter um olhar para o social total, enfim, para o mundo. Isso não é psicanálise qualquer pessoa. Agora, dentro disso, a gente tem que tentar entender, ou pelo menos se posicionar, ou encontrar qual é aquele que a gente realmente pode atuar para melhorar a cena social, para participar da cena social, na timidez do nosso ofício, né? Quer dizer, então eu fico pensando assim, o trabalho do psicanalista para mim, assim, o filé mignon é o trabalho com o paciente, é a clínica, né? É o cara, você ajudar o cara, enfim, ajudar não, mas enfim, sei lá, tá ali nos desafios, nos pontos nodais da existência. Então, acho que esse é realmente o objetivo maior, né? Mas por que eu disse isso mesmo? Porque você tentou responder a minha pergunta, né? Você citou duas grandes mudanças. E você perguntou dos psicanalistas. Se a psicanálise... Sim, como eu acho assim, tímido, mas também vou dizer que eu não escarafuncho muito, assim, do que... Mas... Não sei, vamos ver, né? Mas, Mário, você pode falar de um psicanalista, Mário Borges Nunes. Sim, só de mim. Desse você pode falar. Desse eu posso. Esse mudou muito nos últimos, sei lá, 30 anos? Eu acho que totalmente, né? Quer dizer, o meu estilo clínico mudou radicalmente. Eu era um analista assim mais austero no começo. Como assim austero? Sim, de ser com a disciplina das sessões, com os horários, se tocar celular no meio da sessão, essas coisas. Quer dizer, que hoje para mim... Entendeu? Então mudei, enfim, a minha própria vida, assim, a minha própria maneira de encarar a vida foi mudando, porque tudo isso é interlocução, né? Quer dizer, eu fui estudar lá esse negócio aí do fenômeno místico, que foi também uma coisa que abriu, aí comecei a ter contato com um monte de monja, comecei a ter conversar, enfim, ver outras maneiras mais minimalistas de ver a coisa. Isso foi bastante interessante para mim. Ouvir frases assim que valeram para um doutorado. Não que eu tenha feito algum tipo de imersão, nada, mas no sentido ali dos contatos para fazer a pesquisa e depois disso das amizades que ficaram. Nossa, isso foi uma coisa bastante interessante. Então, muitas coisas, as próprias mudanças que houve na minha vida, assim, né, e tal. Então, sim, bastante. Uma outra coisa que mudou legal, isso é legal, né? De reduzir as ilusões à pó, né? Porque eu sou fruto de uma geração, assim, sei lá, de um contexto, vamos dizer assim, que, assim, nos anos 80, quando eu era bem jovem, muita esperança. A gente vai ganhar o mundo, a gente vai fazer uma profissão, vai arrumar, sei lá, uma namorada, o mundo é o limite. Então, é uma coisa muito... assim, otimista, essa coisa voltada muito para constituir uma família, um sucesso profissional dentro das modalidades lá, tipo médico, engenheiro, advogado, tal. Eu até fiz uma desvirtuada em psicologia, que foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, na verdade. Bom, enfim, vai indo. Então você vai fazendo
Então, tudo isso que vai incidindo na sua vida, né? Morre um, morre outro, etc. Tal. Enfim, não só outras coisas, nasce um, nasce outro, enfim. Algumas coisas vão se alterando, ainda que a minha vida ela tenha uma característica de uma certa constância. Aparentemente, internamente não, mas externamente, né? Então, acho que sim, mudei bastante, mudei totalmente de, assim... então acho que daria para a gente puxar mais uma outra coisa do Freud, né? Que eu acho uma coisa muito legal que o Freud fez e que veio, que ao longo desses anos, ouvindo os pacientes, ouvindo, que eu acho que também ainda não, desculpa, vai na linha do sintoma contemporâneo, que é a questão da família. Isso é uma coisa muito legal. Fala disso. Então, o Freud, ele teve uma perspectiva que eu acho muito legal, que foi assim dizer, olha, a família burguesa clássica, ela é uma fonte de neurose e psicose. Olha, o que se comete a quatro paredes é absurdo. Em termos a gente chamaria de gozo, sei lá, em termos de abuso de poder, do gozo nesse sentido, né? Enfim, não vou nem entrar em detalhes específicos de palavras, assim, mas enfim. Isso foi uma coisa muito legal que o Freud fez e que eu nunca vi ser enfatizada por esse... Eu nunca vi, pode ser que eu não tenha lido, mas eu não vejo ser muito divulgada nesse aspecto. E que para mim é a maior contribuição do Freud. A maior não, uma contribuição muito grande do Freud de dizer isso, de tocar nesse ponto, né, dessas relações, como elas são, enfim, né, talvez não tivesse muito como ser de outra forma, porque o sujeito tem que chegar no mundo e tem que alguém acolher, enfim, claro, né, tem que alguém ali faz o que puder, tudo bem, né, mas a maneira como o Freud trouxe de uma maneira, eu diria até elegante, né, não foi chegando denunciando e tal, e assim, com um caráter assim, como exaltado, nada, mas foi, né, colocando essa coisa. E se você pensa, e olha, e hoje, depois dos relatos todos da minha experiência de vida e das conversas hoje em dia que tem, né, tão abertas, eu fico pensando, né, quando ele estranhou e falou, não é possível, a minha neurótica falhou. Só podem estar mentindo, porque não é possível que todos os pais, sei lá o que dizer, sejam tarados. E hoje é assim, cara. Se você pegar o meu filho... Nossa, é um negócio... Como as relações entre pais e filhos são abusivas. Não vou dizer que vai chegar realmente aos finalmente, no sentido... Nossa, não é isso. Mas, Mas esse abuso permanece. É abusivo demais. Demais, né? Quer dizer, são raros... Raros não, mas precisa um trabalho para você olhar seu filho realmente como outro, né? Como não um objeto que está ali... Como uma extensão de você mesmo. Narciso, como um objeto narciso que você é ali, né? Isso são exemplos assim, muito banais que a gente ouve na clínica. Por exemplo, fazer uma viagem com o moleque, sei lá, na 8ª série em maio. Não tem importância, o voo é mais barato, ele perde um mês de aula. Como assim, cara? Isso é dos dias de hoje. Né? Seria um abuso, assim, vamos dizer Excelente assim. exemplo. Ariel, agora, e assim vai, entendeu? Ariel, então, o Freud critica a família burguesa, perfeito, a família burguesa permanece, mas e as mudanças sociais, especialmente dentro dessa temática da família, como é que o psicanalista, na sua opinião, né, pode e deve encarar, por exemplo, a diminuição do número de filhos? Então, esse é outro ponto também que eu nunca ouvi na minha formação, quando eu comecei a psicanálise, a gente pensar a procriação como uma questão humana, que na verdade é talvez a mais importante, ela está de mão dada com a morte. Então, nunca ouvi falar disso. Quer dizer, eu ouvia falar, tinha uma psicanalista acho que argentina que falava as condições ideais para o parto, etc. E isso é uma coisa, assim, realmente nó, porque como que a família chega na clínica? Via reclamação. Os caras que, vamos dizer, que cumprem um papel ali de organizar a família, por exemplo, de dar um esteio ali, o par parental, vamos chamar assim, né? Realmente é uma sobrecarga, é uma questão, quer dizer, as pessoas até dão conta. Claro, eu estou falando isso dentro do modelo de família, não dá para ir também muito longe, eu queria falar de tudo, né? Como que é, enfim, do que chegou clinicamente. É uma coisa de muita sobrecarga, é um desempenhar de papel, de função,
Porque a gente, como eu falei lá nos anos 80, não tinha muita essa noção, era tudo que quer ser pai, que quer ser... Quer dizer, tudo vem meio que emoldurado em alô bebê, que maravilha, vamos fazer chá de bebê, vamos dar presentinho, não sei o quê. Cara, é um negócio que é muito pesado pro cara, assim, vamos dizer, pra, né, e pra mulher, também estou dizendo par parental, né, em dois, ou seja, que gêneros forem, enfim, né. Desculpa, ainda uso linguagens antigas, porque fui formado assim, mas entendo perfeitamente. Então, lá os dois que estão cuidando da criança, vamos supor que dois seja um bom número para cuidar de uma criança. Então, é uma questão assim de uma sobrecarga, né? Uma outra questão que os pacientes têm todos, assim, onde está a graça da vida? Né? Quer dizer, enquanto eu estou trabalhando lá, vamos supor, ou seja um ou outro, sei lá, vamos pegar a empresa, que é um lugar bem, né? E o cara está lá produzindo, está ganhando bem, etc., está numa situação confortável. Mas ele só fica pensando, pô, quando eu perder tudo isso, como é que eu vou... Então é um negócio assim meio... E isso é uma questão, isso é um desafio clínico. Como é que o analista pode ajudar a vida das pessoas a terem mais graça, as pessoas reconhecerem uma graça na vida? Porque é só uma demanda das pessoas. Ário, como é que eu faço para minha vida ter Total, mais as graça? pessoas se reclamam da sem gracice. E o que o psicanalista pode fazer com isso? Então, esse eu digo que é um desafio clínico, né? Porque ele tem que, vamos supor, ajudar a despertar no cara algo genuíno dele que tenha graça. E aí, o que a gente vai? A gente vai no campo do gozo. No campo lá mais, sei lá, como que a gente pode chamar isso? Da cortininha esvoaçando lá da cena primária, usando uma linguagem também pré-histórica, né? Você, ali, aquele universo, eu não sei como chamar, pulsional, sei lá, aquilo. Ali, né, olha, alguma estruturação fantasiosa, o cara, de alguma maneira, tem que atualizar na vida dele. Aí eu vou contar um exemplo de uma santa, tá? Que para mim foi marcante. Eu não sei se as freiras vão achar ruim de eu falar o nome da santa, mas eu acho que não. Foi marcante. E daí eu vou deixar claro o que eu quero dizer. Então tinha uma mulher na Espanha, lá do século XIX, final do século XIX, uma moça simples, muito piedosa e tal. E piedosa assim, que Carola, como dizia. Carola. Piedosa em linguagem das monjas. Carola. E aí uma vez ela estava rezando numa igreja, Valladolid, eu acho, da cidade da Espanha. E aí ela tem uma visão, né, que a Virgem Maria fala para ela assim, a moça chamava Joana Josefa. A Virgem Maria, então, aparece ali no êxtase para ela e diz assim, olha, você vai fundar um instituto religioso para cuidar da educação das meninas, né, uma atenção ao sexo feminino, das meninas que precisam de instrução, isso não é do século XIX, que vai se chamar o Instituto Filhas de Jesus, e você vai mudar o seu nome de Joana Josefa para Cândida Maria de Jesus. Isso a Cândida lá ouviu, a Joana Josefa ouviu. E a Cândida, a Joana Josefa então, né, retrucou e disse, Maria de Jesus sim, Cândida não. Bom, beleza. Aí a visão repetiu, a Virgem Maria ela disse de novo, Cândida Maria, quero que te chames. Bom, beleza. Eu li isso nas minhas pesquisas geográficas aí, que sempre foram muito intensas. E, curioso, já fui buscar outro livro sobre ela, achei um que dizia, por que ela retrucou a Virgem Maria? Porque quando ela era pequenininha, no povoado natal dela, havia um sujeito alcoólatra que ficava por ali e ele importunava as meninas. Cara, isso, quando eu li isso, para mim, assim, tipo daquelas coisas, eu já sei, não preciso ficar mais entrando muito, sabe, não sei entender uma pretensão, mas fez um sentido para mim aquilo. Porque olha só que solução da aventura interior, boa, eu penso que boa. Porque então essas filhas de Jesus que surgiram a partir daí, nossa, hoje estão no mundo inteiro, no Japão, não sei aonde, na Espanha, na Europa, em tudo. Quer dizer, a mulher... E vamos dizer, educando as moças, bem ou mal, enfim, não, acho que bem, com certeza bem. Bem, assim, no que é possível ser feito, nos limites, acho que está indo, né? Não perduraria. E isso, para mim, foi assim, um exemplo de solução da vida interior extraordinário, né? Porque ela traz ali uma notícia daquele inferno pulsional, vamos dizer, que esse sujeito pudesse ter despertado e tal, né? De uma maneira completamente revertida. E é tão engraçado porque aquela notícia está ali o dia inteiro, porque está o dia inteiro, Madre Cândida, o significante...
Cândido, né? Nossa, foi muito, assim, para mim isso foi, então, as coisas que eu descubro, assim, para mim mesmo, né, as conclusões, elas só valem para mim mesmo. Eu fui até falar com elas, depois elas que me arrumaram, mas não ressoa muito. Parece que eu tenho uma certa impressão que eu falo outra língua. As pessoas têm porque para mim isso é tão óbvio, esse exemplo, entendeu? De como as coisas podem operar agora. Como que o analista... Aí operou, sei lá como, sem a intervenção do analista. Né? Foi uma coisa dela, sei lá. Mas como que um analista poderia ajudar uma coisa desse tipo? O cara trazia aquilo lá, porque não tem como ficar livre daquilo, e aquilo que de alguma forma vai poder produzir alguma graça. Certo. Né? Mário, coube o exemplo da Cândida? Sim, mas esse é um bom exemplo, como você disse. Poxa, esse é um exemplo que serve para o Ario. Você acha que hoje, eu não gosto muito de falar hoje em dia, mas vou ser forçado a falar. Atualmente, você acha que as pessoas estão conseguindo obter esse tipo de experiência de uma grande sacada? Acho que sim, numa análise. Não, bom, não tanto quanto essa, porque eu digo, essa é. Mas, desculpa, deixa eu voltar um pouco. Quando eu te pergunto, enfim, eu falei se o exemplo foi válido, é no sentido, porque ele mesmo sendo um exemplo específico, né, que precisa de um certo conhecimento geográfico, para até não chegar nele. Mas é muito claro, não é? Para quem ouvir, um psicanalista ouvir isso, não é? Eu, como leigo, entendi. A notícia lá daquele... Cândida não, por quê? Porque lá atrás... Então, mas e aí ficou Cândida, quer dizer, porque como se a visão fosse trazer a fantasia aqui de alguma forma muito bem, entendeu? Então, será que hoje em dia, será que isso aconteceria hoje em dia? Não sei, mas ela poderia ter fundado, por exemplo, o maior bordel de Madrid, exatamente. E está hoje funcionando. Virar uma prostituta. E entrar para a história. E a vida avançar. Será que hoje, eu estou te provocando, será que as pessoas hoje estão mais rasas, mais superficiais? Será que elas estão abertas para esse tipo? É um encontro, né, com uma questão muito íntima, será? O que você acha? Eu acho que... Então, depende das pessoas. Não sei se o que eu vou falar é uma coisa... Mas depende das pessoas, porque eu acho que... Por exemplo, em relação aos atendimentos, aos pacientes, tem uma coisa que eu noto em alguns pacientes que é uma inquietação de querer saber. Em outros, é assim, quase um certo inconformismo com a vida. Vamos dizer, está mal administrado, talvez venha em avalanche no sintoma quando o cara chega em análise, ou seja, crônico no mal-estar e tal. Mas tem outros que a gente tem que tentar ir tentando realmente despertar uma... Né? Eu acho que isso tem então eu acho que esses que tem... Aí sim vai melhor, eu acho que vai... Né? É mais empolgante, porque o cara se inquieta, tal, ele entra no processo de uma maneira... Porque o que eu vejo muito... Inclusive assim, nas pessoas mais inquietas também, uma coisa própria do humano, que o Freud também já disse isso com o nome de resistência. Mas as pessoas, elas não querem se voltar ao trabalho consigo mesmo. Então elas se iludem em explicações que para elas são muito capengas, mas que ocupam para elas mesmas, que fazem uma função para elas, mas que põem uma cortina ali para não ter que se dar o trabalho de encarar, por exemplo, uma determinada dificuldade, um determinado mal-estar, uma determinada questão. Então isso eu acho que é o mais desafiante, assim, essa neutralização própria do humano mesmo, de tentar... E isso causa um certo entorpecimento mental, porque você vai, você bloqueia o raciocínio aqui, pô, disso eu não quero saber, disso eu não quero... Então, isso eu acho que o analista é uma intervenção, é um campo de intervenção muito próprio. Tá. Nesse sentido, cara, você tem, não falar esse estereótipo que a gente ouviu nos anos 90, mas essa é a ideia. Cara, você tem que olhar para o que você está falando. Exatamente. De alguma maneira, não é olhar para o que você está falando. Você tem que se dar ao trabalho. Sem trabalho, nossa, é impressionante como as pessoas põem cortinas e você vê pessoas que têm uma capacidade... Enfim, assim, muitos recursos, vamos dizer assim, mentais, enfim, não é questão de recursos, mas tem uma coisa, mas que ali como se elas pusessem de lado, né, tudo, e vem com umas explicações, com umas coisas que... Né, então isso eu acho que... Isso também eu acho que esse estende é uma coisa que tem a ver próprio muito da época, os jovens são muito assim, né, muito... O que você tem percebido? Não, vamos só olhar só, não interessa, volta naquela coisa, não há mais, não sei se volta, já falei isso, ou só pensei, mas não interessa mais, não desperta mais questão olhar
para o outro, assim, olhar para o interesse pela subjetiva, pelo mundo interno, tanto o próprio quanto do outro. Não tem mais aquela graça, sei lá, de as pessoas conversarem, trocar confidência, ou falar o que você acha disso, está acontecendo. Não, é uma reserva, uma coisa assim, é uma atitude de cautela, né? Que eu acho que também desemboca nessa coisa. É uma cautela, inclusive, consigo mesmo. É um excesso de, como que chama isso? Talvez escrúpulo. Nossa, olha, será que eu fui inconveniente de falar isso? Tal que a gente vê nos jovens, eu vejo jovens assim, vamos dizer, que poderiam não ser assim. Que é até um paradoxo. Que tem essa coisa, esse cuidado excessivo. Então, esse cuidado excessivo voltado para si mesmo, né, que já vem todo, claro, Freud já descreveu isso, é um dos primeiros, sei lá, uma coisa fundamental aí da psicanálise, que é a resistência, né, do conceito e tal. Mas é interessante o que você está falando, porque quando a gente fala jovens, a gente espera, a gente imagina, tá no nosso imaginário, um sujeito mais rebelde, mais questionador, que aposta mais. Não, isso é lá dos anos não 80. Mais, não existe, mas o psicanalista existe. E aí o que o psicanalista faz com essa mudança, vamos dizer, social? E você está dizendo, Leandro, que é apatia. Apatia. Não paixão, apatia. É a apatia que leva ao cinismo. Ao cinismo. Né? Quer dizer, o cinismo no sentido assim, olha, eu não tenho muito o que fazer mesmo, vamos se contentar aqui com isso, com essa minha vida que eu tenho, não tem esse despertar pro metafísico, pro além do dado, né? Assim, a questão, é muito interessante essa asepsia, isso eu acho, então, talvez então, isso reflita na clínica mesmo, porque eu vejo... essa coisa dos pacientes jovens realmente terem essa... Ario, eu estou muito satisfeito pela sua honestidade e eu tô muito surpreso com você pela sinceridade de dizer, tem um monte de coisa mudando e eu, Ario, psicanalista, tem que me haver com isso. Não está tudo pronto. Total. Mas nós temos colegas que nada mudou. Então, isso é imaginário. Então, eu estou te falando, não consegue avançar. O meu contato lá com os estudos sobre a mística, acabou que eu escrevi algum livro sobre isso, um técnico de psicanálise sobre a mística, escrevia alguns livros, mas escrevi uma biografia de uma... E assim, eu coloquei não sei se é epígrafe, né? Na primeira página, assim, né? Uma frase dela, que eu achei muito interessante, tem tudo a ver com isso. Para eu poder ajudar o meu mundo, eu preciso entendê-lo. Meu mundo não, meu tempo. Eu preciso entendê-lo. A mulher lá no século XIX é outra século XIX, 1850. Já falava isso. Já falou isso, eu coloquei como epígrafe porque é isso, cara, e é um maior esforço, porque a tendência sempre é a gente justificar. Então a gente cai nesse mesmo tipo de apatia e cinismo do paciente de cronológica. Exatamente. Não, isso mesmo. Exatamente. Outra coisa que eu fico pensando também por exemplo, os pacientes muito bem dotados, no sentido ainda tradicional, tá? Bem patriarcal. Por exemplo, dos padrões de beleza ou dos padrões de riqueza. Dinheiro. Isto, cara, isso é outra coisa que eu também não entendia. É uma coisa muito difícil. Muito difícil. Muito difícil. Porque a tendência a você se refugiar nesse tipo de ilusão é enorme. E aí o cara, tudo bem, mas aí realmente fica difícil para interpelar, para... Nossa, eu acho isso é uma questão muito legal. O Freud falava... Eu fico pensando até em relação a pacientes que eu já trombei aí, que já foram meus pacientes. Em relação a isso, nossa, e agora vou ser um pouco pretencioso. E fico pensando, puta, se esse cara tivesse caído no outro, um outro analista, o cara ia falar, nossa, não ia falar, mas ia também se seduzir por isso, entendeu? Fala, pô, cara, você tá com a faca e o queijo na mão. Cara, e é o contrário. Isso é... O Freud falava se o cara não trabalha, é mortal. O Freud falava das mulheres muito belas. Ele falava assim, elas são como os grandes animais carniceiros. Olha que interessante, quer dizer, o grande animal carniceiro, ele não te admira, você tem que admirá-lo, né? Sim. Então, só que o que você está alertando? Isso é um bom papel de psicanalista. Isso é uma prisão, você está presa nisso, você está preso nisso. O quanto isso não faz, quer dizer, eu nada melhor do que eu sou um grão de pó no mundo, e se eu desaparecer agora, for abduzido, não vai fazer falta nenhuma, eu não tenho privilégio de nada. Isso é uma coisa interessante. Então, essa é uma atitude que eu acho muito importante. Agora, eu não tenho como dizer, as pessoas chegam a isso, o analista precisa isso, não sei. Mas que eu acho uma coisa fundamental. Eu acho que é um know-how aí da psicanálise, um know-how, entre aspas, né? No bom sentido, assim, no sentido
que, meu, senão não fica uma coisa meio fake, né, bicho? Aí vamos os dois dar. Certo. Agora, Ariô, a Rádio Eu já Freud- vi, eu vi relatos de analistas comentários de bolsa com o paciente vai. Quer dizer, isso para mim não faz o menor sentido. Ariô, a Rádio Freud tem uma característica, né? Ela acaba alcançando muita gente jovem, jovens estudantes de psicologia, gente que se interessa por psicanálise, cada vez mais gente leiga, entre aspas, se interessa. E aí sempre me faz essa pergunta, Leandro, onde eu estudo psicanálise? Como que é a formação? Aí eu tento dar uma resposta um pouco clássica, olha, tem fazer supervisão, fazer análise, estudar teoria e tal. Mas não é só isso, você precisa ter uma certa disposição frente à vida, você precisa gostar de gente, gostar mais de gente do que de teoria, e tentar entender esse mundo, que foi como você falou na epígrafe da mulher, preciso entender esse tempo. Então, Ariel, eu queria que você falasse da sua experiência, que já é grande, muitos anos. Como é que você pensa? O que você diria hoje para um jovem que está pensando, eu quero ser psicanalista, quero estudar psicanálise. O que eu faço, Ariel? O que você falaria? Bom, é uma coisa extremamente trabalhosa. Porém, vamos dizer, eu não sei, no meu ponto de vista, é a coisa mais interessante que a gente pode estudar, que a gente mesmo, sei lá, a mente, vamos dizer, em termos grosseiros. Então, eu não me veria estudando outra coisa, porque o que me interessa justamente é isso, e depois todos esses dobramentos, que aí vai indo também com relação à formação do analista, que é você ir para outros campos, né? Uma certa erudição. Tipo a frase que tem no relógio da USP, como que é: o saber é um círculo que o centro está em todas as partes. Sim. Então essa amplitude, né? Essa que a gente chamaria, como chama isso? De procurando uma certa erudição inteligente, não uma erudição burocrática, simplesmente acadêmica, que isso também tem muito, né? Mas isso vai naturalmente ampliando pelos seus próprios interesses. Então, tem que estar atento a isso, né? Quer dizer, tem que estar... Agora, é difícil, também tem uma questão que é um nó na psicanálise, vamos dizer, que ninguém fala, eu também não vou querer falar disso, mas que é a questão do dinheiro, que é um negócio caro, né? Para fazer análise, enfim, não, é difícil você lidar com essa questão, ainda mais hoje, num dia que a gente não pode, quer dizer, que a situação do mundo é terrível em termos da pobreza. É até um certo descômodo falar isso, né? Vamos dizer, mas enfim, vamos ter que encarar a realidade de frente. Quer dizer, a gente pode até, enfim, fazer alguns tipos de escuta social dentro de um contexto bem que eu também acho muito complicado construir isso, mas é totalmente possível, essa ampliação, quer dizer, psicanalistas, por exemplo, nas redes, tipo, eu não sei como chama hoje, chama o CAPS, UBS, não sei o quê, sim. E isso ter, entendeu? Para o cara ter uma escuta. Mas então, agora o problema é como formar essas pessoas para fazer isso. A psicanálise não é um chip que você põe, né? Então não é só isso, estudar e ser um bom menino, fazer supervisão, fazer análise. O que mais que o jovem precisaria para, de fato, poder avançar como psicanalista? Bom, precisa ter uma inquietação com a vida, precisa ter um interesse pela subjetividade humana, por si mesmo, na verdade, no sentido de... Não sei, é uma inquietação. Isso é uma coisa, como eu te falei, vem com os caras. Eu vi ao longo da minha vida, não só com pacientes, você tromba com pessoas que você vê, puta, esse cara. Outros estão mais ali, mais tranquilos, vamos dizer assim. Né? Não se quietam tanto, talvez se contentem. Não sei, não dá para dizer, né? Mas eu acho que é fundamental uma inquietação. Total. Claro, ela tem que ser bem administrada, mas mesmo que em algum momento a inquietação leve, o cara ficar meio mal, sim, tal, que claro, ele venha procurar, claro, mas aí eu acho que... essa coisa de base que você... É trabalho, cara, psicanálise para mim é trabalho. E o psicanalista, eu acho que... porque na verdade psicanálise é um trabalho, mas antes disso, é um trabalho que decorre de uma coisa. E assim, na verdade, psicanálise é uma maneira de ver o mundo. Entendeu? Muito mais do que uma técnica. É claro que a gente pode operacionalizar essa maneira de ver o mundo numa técnica, né? E da qual a própria psicanálise surgiu, né? Mas ela superou ela própria nesse sentido, né? Ariô, aproveitando essa sua frase, uma maneira de ver o mundo, eu queria focar um pouco agora no Brasil. Então eu vou te fazer uma pergunta sobre a psicanálise brasileira. Eu sei que é meio estranho dizer isso, mas vamos tentar fazer um recorte. A psicanálise surge lá, 1890, já tinha gente se correspondendo com Freud, aí a coisa foi avançando, aí chegou via médicos, depois chegou as sociedades de psicanálise, depois chegou os cursos de psicologia, não ficou só restrito à medicina e filosofia, a psicanálise não para de crescer. Você frisou, e eu concordo plenamente com você, eu sempre pensei isso também,
O sujeito inquieto, ele chega na psicanálise, não tem jeito, ele vai, uma hora ele chega. Não, ele pode não chegar, a gente não garante. Mas o que chegou pra gente... A gente percebe não, a gente percebe. Quer dizer, é uma alegria. E se ele vai ficar ou não, isso é outra, não é essa conversa. O sujeito inquieto, ele vai em busca de algo, alguns acabam chegando na psicanálise. E normalmente ficam. Isso. Bom, então tá ok. Então, será que tem algo do brasileiro nisso, no sentido da gente ter uma curiosidade natural, a gente ter uma ligação afetiva, uma conexão meio particular do brasileiro, o brasileiro gostar dessa coisa de gente, da palavra, porque a gente também precisaria pensar por que a psicanálise cresceu tanto. Eu estou nessa há 30 anos, eu vejo que não para de crescer as coisas. Então, quer dizer, como é que é isso? Mas o que você diz que é não parar de crescer? De crescer, de ser conhecida, de pessoas falarem, e mesmo nos consultórios, mais gente trabalhando, mais gente recebendo pessoas, possivelmente até mais gente fazendo análise. Você acha que tem algo de brasileiro nisso? Não. Pelo menos, desculpa, não é muito... Eu nunca pensei dessa forma, mas eu acho que não. Eu acho que, por exemplo... a questão assim mais, vamos dizer, da América Latina tal, que é essa coisa mais, eu acho que não combina muito com isso não, viu? Essa consolação das festas, esse envolvimento com isso, esse tipo de... Não, eu acho que não. Quer dizer, eu não vejo. Quer dizer, eu estou dizendo assim, não vejo alguma coisa que pudesse favorecer. Eu acho que realmente. Não sei, eu nunca pensei nisso. Você está me perguntando agora de improviso, assim, sim, de improviso sempre, mas agora isso é uma questão que eu nunca pensei na própria questão do. Eu vejo, por exemplo, se você pensar no Brasil como um todo. Talvez se a gente pensar em São Paulo, ou se a gente pensar especificamente no estado do Rio de Janeiro, no estado de Minas, ou da Bahia, ou sei lá onde for, mas como o Brasil como um todo, assim, uma total falta de identidade, por exemplo, os costumes, a própria maneira de lidar com o discurso nas diversas regiões do Brasil é muito diferente. Então... São Paulo, você acha que é diferente nisso? Em várias, eu acho que sim. A própria maneira de conceber o corpo, as necessidades naturais, é muito diferente de regiões para regiões, muito. E isso produz um discurso, uma maneira de ser muito diferente. E então não veria uma identidade, não saberia dizer para você uma identidade, assim, não vejo isso. O que eu vejo assim é uma coisa mais animada assim nos países latino-americanos, aparentemente mais esperançosa das festas e tal, que eu não vejo se isso possa ter alguma relação com a psicanálise assim de imediato, né? Assim, uma exaltação, uma alegria, tipo essas grandes festas, de ver o que também estão, enfim, se enxugando um pouco, né? Se pensar na Paulista, lá, nos anos pra cá, não ter queima de fogos no dia 31 é uma coisa até que me doeu. O mundo tá mudando muito. Caramba! Nossa, então eu acho que, não sei, não saberia te dizer, mas nunca vi por esse lado, assim. Quer dizer, os estados, aqui eu conheço mais São Paulo, onde eu, né, assim, tem uma maneira de ver que a gente conhece mais ou menos, uma maneira de posicionar. Mas nunca realmente fiz esse paralelo com... Essa constatação eu tenho feito assim, com pessoas de vários lugares, que eu vejo como estrutura uma fala, justamente porque minha atenção hoje está muito nessa coisa, como a pessoa estrutura ali o que ela está querendo dizer e tal. Então tem coisa, né, para pensar aí, né? Tem coisa para pensar, mas assim, a princípio eu acho que não, tá? Eu acho não é favorável esse tipo de coisa, essa coisa muito festiva. Assim, ela vai segurando. Não que isso não seja importante da vida, eu estou dizendo que aqui eu estou com a última verdade. Nossa, muito pelo contrário. Coisa que eu vou observando assim, aqui e ali, vou me entretendo comigo mesmo, enfim, com alguns interlocutores que eu tenho sobre isso, né? Mas eu veria mais ou menos dessa forma, né? Assim, um apelo assim de gozo nas manifestações. Mas não saberia dizer se tem uma coisa
Eu diria que não, ainda mais porque, vamos tentar sair pela tangente, ainda mais porque nós estamos numa época no mundo em que essas identidades não existem mais, né? Ou pelo menos estão em franca decomposição, né? Logo nós vamos ter só uma... Não tem mais essa coisa, né? Quer dizer, a globalização, ela deu uma universalizada nesse tipo de coisa, que era muito comum na década de 70, 80, Brasil, para frente Brasil, as Copas do Mundo. Então, hoje isso parece que não faz mais, as coisas estão meio mais assim, em tribos assim próprias, né? Pequenos rebanhos assim próprios, com ideologias próprias. Eu não vejo um movimento de vamos fazer a não ser em coisas assim muito que beiram o fundamentalismo, né? Esses movimentos mais radicais, assim, né? Na linha dos meados dos anos 90, lá, da primeira... Ariô, você acabou de contar pra gente o seu doutorado, enfim, com as monjas enclausuradas, etc. Tal. Foi uma experiência sua durante um tempo que você teve envolvido de alguma maneira, direto ou indiretamente, com a religião. O que você pensa hoje sobre esse tema, assim, ou nos seus pacientes, ou mesmo observando o mundo sobre a religião? Bom, uma coisa assim que para mim, porque a gente tem aquela tendência psicologizante que tinha nos anos, sei lá, 80, de uma coisa mais liberal, então religião sempre foi visto como uma coisa, nossa, nem... Tanto é que os pacientes, assim, bom, aqui, enfim, não se fala muito nesse tema, mas eu acho que é uma coisa completamente de fora interno, entendeu? A não ser, assim, a não ser que o cara traga alguma questão específica com aquilo e aquilo vai, que geralmente vai acontecer, mas às vezes o cara pode ter uma relação própria, totalmente protocolar, light, como ele ir no Rotary, vamos dizer, que tá, não sei. Não, mas é fora interno, seja o que for, se ele trouxer, não é a princípio uma coisa, nossa, o cara vai à missa, nossa, coitado, não sabe aproveitar a vida, não veria dessa forma. Dependendo da coisa, assim, talvez uma busca que parou aí, que ele pode depois sair daí e ver outras coisas, entendeu? Enquanto matéria de estudo fenomenal, como a arte, como a literatura, com certeza. E o que impede também ter mais estudos sobre isso, principalmente no Brasil, mais diferente na Europa, tá muitos estudos sobre essa questão da missa, muitos. E estudos de psicanalista, coisa mesmo, né, bem do âmbito aí, das ciências humanas de primeira linha, eu diria. Mas aqui no Brasil tem muito preconceito, todo mundo fala, a Igreja Católica queimou gente da Inquisição, os jesuítas matavam índio. Cara, olha, é uma coisa que, olha, eu não sei dizer dos jesuítas, não sei de nada, mas sei de uma coisa, se não fossem os jesuítas, o povo brasileiro seria pior do que é. Por que, César? Porque então, esses colégios grandes, Salvador, Rio de Janeiro, São Paulo, meu, os caras... Né, que hoje em dia não são mais, mas foram caras que foram expoentes aí, numa maneira de você ver a cultura, que pensaram o Brasil como está tudo formado por isso. Então, não dá para você dizer a priori, vai quer dizer, se você pensar, por exemplo, na Igreja Católica, nossa, tão opressor às mulheres, tá? Eu li numa antropóloga aí falando... um livro aí que eu li, bem interessante até faz uns anos. Ela disse assim, a Igreja Católica foi a única instituição do Ocidente que ofereceu uma alternativa às mulheres para não ficarem procriando. Cara, é uma visão totalmente de valor, né? Totalmente de valor. Assim, enfim, é um feito na história, as pessoas fazem certo, fazem errado, né? Enfim, vai indo. Não é que eu queira defender, mas a gente tem que olhar o fenômeno, tentar entender, exatamente. Eu fui me aprofundar nessa questão de tentar estudar a mística do ponto de vista de dentro, não por uma coisa existencial, de uma busca espiritual, não. Foi para tentar entender como eles veem, porque também essa coisa que a gente pode ver em trabalhos de psicanálise, sei lá, assim, do cara, a psicanálise é a chave de leitura do mundo. Então eu vou estudar antropologia, um fenômeno, eu ponho Não, tem que haver uma interlocução, né? E isso, para mim, eu fui sempre muito cuidadoso na maneira de conduzir minhas pesquisas nessa linha, porque tem que ouvir o que aquilo tem um fundamento. E de fato, eu cheguei nisso, que eu acho que faz um baita sentido. Porque você imagina, entra uma questão também muito atual, né? Do feminino, né? Sim. Muito atual. E aí eu fiquei pensando também a partir de todos esses debates, cara, se você imaginar o que deve ser o que foi a vida das mulheres até meados do século XX, só tendo um monte de filhos.
Você já deve ter ouvido falar, sei lá, a mãe da sua avó, a mãe da vizinha da sua avó, sei lá. Eram 10, 12 filhos que a mulherada tinha. Você imaginou o que é isso, cara? Do ponto de vista físico, né, de você ver seu corpo se transformando e tal. E do ponto de vista psicológico, e se o negócio entalar na hora, morre os dois. Nunca eu vi ninguém falar isso. Sim, 12 vezes, no caso. Sim, então, 12, 20, sei lá. Imaginou, era um inferno a vida da mulher, se você for pensar. Sim. Era cumprir um papel ali, cara, uma opressão absurda. Sim. Você sente no seu consultório, nesses seus 30 e tantos anos de prática clínica, você sente uma mudança na mulher, no feminino? O que você percebe? Ah, sim, acho que sim, um pouco. Talvez. Vamos dizer, não sei, a busca talvez de um lugar, né? Mas eu não sei como que era. As queixas são um pouco diferentes, assim, sintomas um pouco diferentes de. Mas deixa eu ver. Sim, uma coisa realmente de um desejo, de uma projeção mais para o mundo. Isso eu vejo. Agora, esse desvinculamento da figura masculina, eu acho que se alterou pouco, viu? Porque a figura masculina pensa uma... é uma referência, assim, meio... meio devastatória, eu diria, parafraseando o nosso grande patriarca. Entendeu? Eu acho que é engraçado, até essa frase me lembra, outro dia eu estava brincando na minha cabeça, um homem para uma mulher é uma devastação. Concordo com isso, é isso que eu vejo. As mulheres, elas têm muita facilidade de abrir mão de grandes coisas. Bom, enfim, é terrível isso é uma coisa irritante. Você que pode dizer, pô, estou dizendo, não sei se vai ver num psicanalista, se algum paciente meu for ver, mas paciência, agora já estou num ponto que não preciso me preocupar tanto. Sim, sim. Mas então um homem para uma mulher é uma devastação. Agora eu fiz uma pequena alteração. E a mulher para o homem? E a mulher, não, desculpa. A mulher, o homem para uma mulher é uma devastação. E o homem para uma mulher é um saquinho de semente. Porque em última análise está em jogo isso, né, cara? Ainda mais. Nossa, eu estou falando uma coisa que pode ser mal interpretada, eu vou ser criticado, mas tudo bem. Mas eu acho que é uma coisa assim. E aí tem um livro assim, um razoável que eu vi aí numa livraria, comprei, chama A Crise do Patriarcado, escrito por uma autora, acho que ela é antropóloga americana, chamada Lerner, acho. Que eu achei legal, assim, alguma coisa legal. Tem um capítulo que ela sintetiza o livro, eu li esse capítulo, e achei que ela levanta umas considerações interessantes para a mulher, uma questão de uma ausência de história. E que também ela diz uma outra coisa aqui, mas que leva justamente essa ideia lá daquelas frases, vamos dizer, enigmáticas do Lacan, uma mulher não existe, né? E, na verdade, realmente, não existe uma mulher, as mulheres, porque elas são produto do discurso masculino. É mais uma coisa a ser descrita, é mais uma classe, só que classe da mesma espécie, mas entendeu? Então não tem uma coisa. Então ela diz, ela trabalha brilhantemente nesse capítulo, todas essas questões. Começa lá desde 2, 3 mil anos atrás, essa coisa do ciframento da capacidade reprodutiva. Olha, é muito interessante. Não vale aqui, eu não vim aqui fazer palestra, né? Palestrar, mas só para levantar discussões. Mas é um livro, é um capítulo interessante. Para ler o livro, é um livro de fôlego, né? Mas ela aborda de uma maneira bem legal, que vai na raiz mesmo dos fenômenos, e não é simplesmente... Porque o que acontece? Esses temas polêmicos, eles param na indignação e paralisam a reflexão, quer dizer...
Aí não dá, entendeu? Você tem que encarar, falar, ó, não foi foda, o que aconteceu foi muito ruim, mas vamos ver aqui, vamos tentar dissecar, ver, tentar. Porque se você para na indignação e fica só falando, não, foi terrível o que fizeram, foi terrível o que fizeram. Você fica paralisado. Fica paralisado. Mesma coisa, destruir estátua de que foram heróis nacionais. Não que eu estou defendendo, não, cada época tem os seus ídolos, mas, meu, tá lá a estátua, coloca do lado uma placa. Isso até 2025 era o máximo. De repente não é mais. Pô, isso fora os que vão ler, enfim, vai contextualizando o cara. E não, vamos derrubar e pôr embaixo do tapete. Isso não existe, cara, no humano. Mário, uma última pergunta. Psicanalizar ainda é uma profissão impossível? Até certa medida né? Porque eu acho que depende muito da boa vontade do analista, cara. Total. De uma aposta, de uma esperança. Eu acho que é uma coisa. Porque é impossível no sentido que não depende de você o fruto totalmente, né? Mas a aposta você tem que ter, cara. Em qualquer. E aí vem toda essa coisa da vulnerabilidade, né, que está criando um discurso tá um uso ideológico disso que vai de repente virar em classe de pessoas. Cara, isso é um absurdo. Entendeu? Cada um tem que encontrar seu lugar na cena social com igualdade, não oferecer migalhas pro cara, opa, eu quero isso, e aí em relação a isso ele entrega, sei lá. Então acho que, enfim, é tudo muito complexo. E hoje em dia tudo que a gente fala vira muito polêmico, mas eu tenho convicção, eu defendo isso para mim mesmo, para minha condução ética no trabalho, que eu tenho a ideia que realmente ser psicanalista é ajudar as pessoas a encontrarem mais graça na vida, justamente com isso que eu passei de uma maneira bem ampla, mas que foram pontos, vamos dizer, importantes para mim, assim, que eu vou conduzindo, sem grandes pretensões, de querer nada, é ali o trabalho no dia a dia. Bom, Mário Borges Nunes Júnior, a ideia era convidar apaixonados pela clínica e a gente acabou de ter um bom exemplo aqui. Mário, eu queria que você olhasse ali para a câmera e desse uma última mensagem para os ouvintes, né, espectadores da Rádio Freud. Puxa vida, é legal, nossa, é interessante, eu sou cheio de frases, sabe? Eu vou acumulando ao longo da minha vida frases, mas eu não sei dizer uma que sintetize tudo. Espera aí. Eu acho que se a gente pudesse definir o nosso papel não só como, no meu ponto de vista, não só como psicanalista, mas como um cara aí na cena social, as nossas interlocuções ao longo da vida, seja em que área for, é sempre despertar no outro, tentar despertar no outro um desejo de saber mais, mesmo sobre a situação mais banal que está acontecendo ali, né? Porque, enfim, então é isso, é instigar o outro a ir atrás, porque aí, né, bom, isso talvez não tem mais a ver com o professor que o psicanalista, aliás, de professor eu tenho uma visão diferente, né? Eu estou falando especialmente do psicanalista e o que o psicanalista traz, como eu disse, a psicanálise é um estilo, né? É uma maneira de ver o mundo, não é um estilo, eu falei errado agora, é uma maneira de ver o mundo antes de mais nada. Então que a gente tenha que sempre pensar nas nossas interlocuções, que elas atualizem aquilo que a gente tanto investe, tanto trabalha e tanto acredita, né? Que é sair um pouco da condição de bicho, de só comer, dormir, procriar e ficar se entretendo com gracinha e tentar, né, ir um pouco além, né? Assim, e tentar, enfim, eu acho que é um pouco isso, né? Porque o que eu vejo as pessoas estão muito ali na... Mário, muito obrigado. De nada. Foi ótimo.